maior, daí dobra a quantia. Então, qual que são os ingredientes? Então, vamos lá. Esse bolinho, a gente tem que bater necessariamente as claras separadas, tá? Então, assim, como é metade da receita, são 2 claras, 150 gramas de nata. Eu gosto particularmente de usar nata. Esse bolo, a receita original dele é manteiga. Eu já fiz com manteiga e já fiz com nata. Eu prefiro com nata. A nata pode ser da sua preferência, como você quiser, a marca da preferência. Aí 1 xícara de açúcar, 2 gemas, porque aqui eu tenho 2 claras, então eu separo, né? 1 colher de chá de royal, de amido de royal, pó royal, e leite meia xícara e 1,5 xícaras de farinha de trigo e aqui 2 colheres de achocolatado e mais 1 colher de chá de cacau 100%. Por que cacau 100%? Para não ficar tão doce. Eu gosto de dar uma quebradinha, mas se quiser colocar só as 2 colheres de Nescau, também dá. Sem problema. Eu que acrescentei o 100% cacau aqui, que eu gosto. Sempre dá uma aprimorada, né? Sim, sempre dá uma mudadinha. E como que a gente vai agora o primeiro passo? Primeiro passo, agora eu vou bater aqui as claras até elas virarem neve. Tá? Bem rapidinho, elas vão batendo. E quando virar neve, mais ou menos 1 minutinho. A única coisa mais chatinha desse bolo, que assim, não tem dificuldade nenhuma, é bater as claras separadas. Porque normalmente o bolo você faz tudo meio junto, né? Essa tem que ser separada as claras. Eu vou bater. Tá bom. Prontinho. A ponto de... a gente chama pico de neve. Bater uns 3 minutinhos. Agora eu vou separar essa clara. Tá. Aqui, já deixei o potinho preparado aqui. E aqui, Vivi, não tem problema se às vezes a pessoa ficar, mas será que passou do ponto ou não? Ela vai sempre continuar assim. Depois que ele tá assim, ele não passa do ponto e não desmancha. Não desmancha. Então agora, eu não preciso lavar, tá? Aqui dentro, eu vou colocar a nata. Se a pessoa preferir usar manteiga, que seja em temperatura ambiente. Tá, seja aquele ponto de manteiga, de pomada, sabe? A manteiga. Pode falar. Essa nata também tá em temperatura ambiente, Vivi? Não, essa tá gelada. A nata não tem problema. Ela é até bom que ela esteja gelada, porque se ela ficar em temperatura ambiente, ela fica muito mole. Daí o bolo vai ficar meio coalhado. Então aqui eu vou colocar o açúcar e as gemas. Organizando aqui pra você. Isso, ó. E agora eu vou bater isso aqui. Uns minutinhos quantos assim, Vivi? 2 minutos, 3 minutos? Eu vou bater uns 2, 3 minutinhos até eu ver que misturou bem e ficou tipo uma gemada clarinha. Vou ligar. Misturou bem. Olha que bonito. Olha, bem a consistência clarinha, bem né? Clarinho. Aí agora eu vou misturar a farinha, o leite e com o próprio fouet aqui, eu vou dar uma misturadinha. Nessa parte não precisa então bater novamente, Vivi? Não tem linha. Não bate mais. Depois que você põe a farinha, você não bate. Por isso que muita gente faz bolo e o bolo embatuma. Porque depois que você coloca a farinha, você tem que mexer com o fouet. Não pode. Ai, meu bolo embatumou, pesou, não sei por que não cresceu. Porque você bateu na batedeira a farinha. É a mesma coisa bolo do liquidificador. A hora da farinha, você tem que tirar o líquido do liquidificador, colocar num bowl e mexer com o fouet. Ou se você não tem fouet, pode ser uma espátula, mas mexer de leve. Aí que encontra o erro dos bolos pesados e embatumados. Por isso que agora eu entendi que alguns bolos meus não dão certo. Aí, ó, viu? Já começou aprendendo que não pode. Ó, mexi, vou colocar o fermento químico. E agora eu vou mexer até misturar bem. E agora eu vou acrescentar essa clara batida aqui que eu tinha separado. Essa clara batida, ela vai dar a leveza no meu bolo. Ó. Tá vendo?
Fica também até um aspecto cremoso também, né? Sim. A gente vê aqui pela consistência da massa que fica. Eu já até fiz assim, não precisa bater a clara separado. Eu vou fazer diferente, né? Porque a gente faz tanto bolo e não precisa fazer isso, mas ele não fica igual. Não fica na mesma... Não fica na mesma textura. Então esse precisa ser assim. E a gente fala, né, Vivi, que às vezes alguns... assim, detalhes que a gente pensa que não vai fazer a diferença, que faz a diferença. Faz a diferença. Né? Olha aqui, agora eu vou fazer assim, o bolo mármore, ele é aquele bolo que você, quando você corta, que fica o chocolate no meio mesclado. Sim. Como que a gente faz isso? Eu vou separar... O truque. Essa massa aqui eu vou dividir como se, no meu olho, tá? Vou dividir como se fossem 3 e vou pegar uma parte. Tá. Uma partezinha só pra espalhar. E vou deixar 2 partes dela aqui dentro. E agora eu vou misturar esse achocolatado com chocolate 100% cacau aqui dentro. Ah, tá. Olha só, agora eu peguei uma forma, você pode ver que ela é menor, porque eu só tô fazendo meia receita. Se ela fosse a receita inteira, eu pegaria a forma mais alta, tá? Aqui eu vou usar o desmoldante, tá? Que eu amo esse desmoldante. Mas você não tem esmoldante em casa, não tem problema. Pode ser o óleo mesmo, tá? Pega um papelzinho, espalha. Eu uso isso aqui porque depois que eu descobri ele, eu não troco mais. Ele realmente tira o bolo sem grudar. E é o sonho de passar, né, Vivi? Sim, é o sonho de toda pessoa que faz bolo, né? Não grudar na forma pra cair os pedaços. Bem isso. Ó, agora o que eu vou fazer? Dessa massa aqui, eu vou dividir ela em 2. Então eu coloco a metade, tá? Eu vou colocar metade nela, eu vou colocar aqui. Vai despejando um pouco. Isso, ó. Coloquei metade e vou espalhar. Nossa, fica uma massa tão bonita, Vivi. Bonita. Ai, vou ter que tentar depois fazer esse bolo, hein? Aí depois eu te conto. Siga todos os processos, não tem erro, só não bate a inventa farinha. moda. Olha, agora eu vou colocar o chocolate. E o bacana que a gente falou disso, Vivi, de não inventar moda, porque a gente às vezes vai querer colocar uma receita em prática. Acha que não vai dar o ponto, que tem que mudar isso, aquilo. E essa mudança ali de você tentar fazer alguma coisa diferente que pode desandar tudo, né? Você sabe que eu já peguei muita receita em internet que hoje, como eu entendo, já estou muitos anos na área, eu sei que não vai dar certo. E não dá, porque tem erro na massa. As pessoas às vezes não passam a receita certa. Mas tem pessoas que eu já vi que falam assim, eu era para pôr 2 xícaras, mas eu pus só uma. Eu era pra pôr 3 de farinha, mas eu achei muito, eu pus 2,5. Então, assim, se a receita é aquela, é porque alguém fez e deu certo, né? Então, não muda a receita, faça ela que não tem erro. E siga todos os passos, como não bater a farinha. Agora eu aprendi, não bater mais a farinha. Não bater a farinha. Agora eu vou usar o restante da massa aqui em cima, tá? Esse bolo na etapa ali do forno, Vivi, ele é rapidinho? Tem que deixar quanto tempo, mais ou menos? Ele é um pouco mais demorado, esse bolo. Ele fica... Se fosse o bolo grande, o dobro da massa, ele ficaria 35 a 40 minutos. Mas como ele é o menor, eu acredito que uns 30 minutos é o suficiente. Já vai dar. Não precisa deixar o forno pré-aquecido. Pode colocar em forno frio e aí colocar o bolo. E depois que deu assim, Vivi, uns 25 minutos, 30 minutos, pode abrir, dar uma verificada, ver se tá certinho. O bolo nunca abre um forno antes de 20 minutos de um bolo. Nunca. Depois dos 25 minutos você pode abrir. Porque senão ele baixa mesmo, ele não tá completamente assado, né? Aí às vezes o bolo tá ficando tão bonito, você vai lá, abre, pronto. Não, antes de 20 minutos, não tem bolo que fique pronto antes de 20 minutos. Então não abre o forno. Ó, cobri, tá? Ele ficou um pouco aparecendo, viu? Só não cobriu, mas não tem problema. Agora eu vou levar ele no forno, a gente vai levar ele no forno, em 25 a 30 minutos nós voltamos. Isso aí, então a gente volta já já pra mostrar o nosso bolo final. Enquanto o nosso bolo tá assando, a gente vai fazer cobertura, que a Vivi me contou que esse bolo tem que ter cobertura, né, Vivi? Tem que ter cobertura, você não perde toda a graça. Não que não possa, né? Tem gente que não gosta de cobertura, fique à vontade, mas eu acho essa cobertura tão gostosa e tão, assim, chamativa para as crianças, que precisa ter a cobertura. E ela é simples de fazer, Vivi? Simples. Bem simples. Bem simples, ó.
Eu vou pegar aqui meia xícara de clara. Vou colocar na batedeira até virar clara em neve. Ah, tá. A mesma sequência que você fez no comecinho do bolo, então, Isso. vai ser pra fazer a cobertura. Isso, só que assim, enquanto ela bate aqui, eu vou pegar uma panela. Aqui eu separei 3 xícaras de açúcar, junto com minto. 1,5 xícara de açúcar, porque eu tô fazendo meia receita, tá? Com meia xícara de água. Ah, tá. Eu vou colocar tudo junto aqui. Vou mexer bem, tá? Vou mexer bem aqui. Tem que mexer antes de ir Mexer antes de ir pro fogo, tá? Aí, o muito importante, você sabia que quando a gente faz calda com açúcar e água, não pode colocar metal? Mexer com uma colher normal ou com garfo, quando ela está cozinhando. Não pode que açucara. Olha só. É incrível porque o metal em contato fica açucarado. Então, ó, eu peguei aqui uma espátula, mexi bem e agora eu vou levar ao fogo até essa calda ficar a ponto de fio, começar a engrossar. Quando ela engrossar o ponto que eu quero, que é o de fio, eu vou vir aqui com a batedeira ligada, já com a clara em neve, e vou despejando aos poucos. Isso aqui vai virar tipo um marshmallow. Que assim, ó, de hoje pra amanhã ela vai ficar durinha, tipo bolacha pintada. Ah, sim. Sabe aquela casquinha? Assim o bolo vai ficar. Vai ficar dessa forma. De hoje pra amanhã vai ficar maravilhoso. No dia fica molinho, mas no outro dia fica sequinho. Olha só. Então, a gente Vamos lá? vai preparar essa parte aqui, daqui a pouco a gente já mostra pra vocês como que ficou essa parte da cobertura. Agora ficou pronto, então, a parte do fogão, do ponto de fio que você falou, né, Isso, Vivi? a calda tem que ficar a ponto de fio, ó. Ela vai, ó, tá vendo? Parece um fio de cabelo, ó, voando. É isso aqui. Aí agora aqui, a minha clara está pronta, ponto de neve. Eu vou agora adicionar isso aqui vagarosamente nessa clara, pra que vai continuar batendo. Ah, tá. E aqui devagarinho. aqui vai bater mais uns 4 a 5 minutos. Ah, tá. Vou colocar então. Tá bom. Bem aos poucos. Ó, bem devagar. E esse ponto tem que cuidar também, né, Vivi? Porque às vezes se ele sair um pouquinho ali do ponto de fio... Ele açucara. Passou, ele açucara. Então tem que cuidar bastante, tem que ficar em cima. Não pode colocar e fazer outra coisa. Sim. Passa do ponto, ó. Prontinho. Agora, ó, fica bem quente, mas ela vai bater agora uns 4, 5 minutos até o ponto que eu desejo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então tá, então a gente vai continuar aqui, esperar o ponto certinho. Daqui a pouco a gente volta então pra mostrar o resultado aqui da nossa calda e do nosso bolo também. E a gente então agora vai mostrar pra vocês o final aqui do nosso bolo com a cobertura que a Vivi preparou. Ficou batendo 5 minutos, até enquanto isso a Vivi aqui serviu um cafezinho e um bolo também aqui, fazer inveja do pessoal que tá acompanhando a gente, né, Vivi? Bolo de chocolate com morango, Tava um delicioso, café, gente. muito bom. Não é pra deixar vocês com vontade, mas tá, bem? E agora ficou pronta então a nossa cobertura. Olha só, marshmallow, ponto de marshmallow que não cai, ó, tá vendo? Então, isso aqui vai bater de 5 a 10 minutos, tá? Até ele ficar esse ponto aqui. Parou a batedeira, fez isso aqui, caiu, continua batendo. E aí, agora, a gente vai espalhar essa cobertura no bolo. As crianças amam. Isso aqui lembra muito, cobertura de bolacha pintada. É a mesma cobertura eu faço para minhas bolachas pintadas. Se alguém faz bolacha pintada em casa, pode usar essa mesma cobertura. Que vai dar certo. Que vai dar certo. Esse bolo aqui, como ele foi meia receita, ficou 25 minutos no forno. E ele ficou também lindo, né, Vivi? Como você comentou, às vezes algumas pessoas não gostam de fazer cobertura, enfim. Ficaria ótimo. Ficaria também, ótimo, né? sem. Ele é muito bom. Ele é um bolo, não é um bolo seco, ele é bem úmido. Então daria super certo também deixar sem cobertura. Olha aqui, tá quase acabando já, tá lindo. Lindo mesmo. Ah, eu tô caprichando que eu gosto de bastante cobertura. Então, como eu falei pra você, essa cobertura aqui, hoje ela vai ficar molinha assim. Mas amanhã não se assuste que ela já vai estar crocante, durinha, igual bolacha pintada. E esse daqui é indicado colocar então um pouquinho na geladeira? Não, Antes ou não? não coloca na geladeira que mela. Ah, tá. Deixa fora mesmo, coloca naqueles porta-bolo. Ó, agora eu vou fazer uma coisa que as crianças amam. Peguei bolinhas aqui coloridas e vou encher. E eu peguei as cores da Páscoa, ó. Olha Aproveitar só. agora essa corzinha mais clarinha. Tomzinho bem delicado, eu gosto desses tons aqui. E relembra bem também a bolacha pintada, né, Sim. Vivi?
A Super bolacha relembra. pintada. Olha só, gente, que lindo. Dá até dó de cortar um bolo desse, Vivi. Não dá? É lindo. Ainda mais aqueles bolos também super elaborados que você faz também. Com certeza seus clientes, enfim, ficam, ai, tá tão lindo, que dó de cortar. Dó de cortar. Mas tem que cortar, tem que comer. Mas depois que prova o sabor, fica Olha só, prontinho. prontinho. E agora nós podemos cortar para ver como que ficou por dentro. Deixa eu pegar aqui. Aham. Olha que Deixa eu macio. mostrar. Ah, muito fofinho, né, Vivi? Mostrar a textura que ele fica. E deixar o pessoal de casa com mais água na boca ainda. Olha como ele fica dentro. Olha só. Bem aquela jogada que você falou da mistura, né, Vivi? Sim. Do claro com o escuro. Não, e ele é uma delícia, porque ele é como com nata, então aquele saborzinho da nata, nossa, é maravilhoso. Aqui com café, com chazinho, ou assim, depois que ficar durinho, pra criança levar de lanche na escola, maravilhoso. Ótimo também. Então, Vivi, eu quero te agradecer por mais Imagina, essa receita que você eu que preparou pra agradeço. gente. Obrigada, Vivi. Pela visita de vocês hoje aqui, primeira vez, né, na minha cozinha nova. Pode chamar mais vezes. eu Não, venho, com tá? certeza, muitas e muitas vezes. Com certeza. Eu vou deixar aqui novamente o Instagram da Vivi para você acompanhar ela por lá, ficar por dentro do trabalho dela também e seguir ela. E ó, espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa receita. Faça em casa também, que com certeza você vai gostar. É Até a isso. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Que delícia, hein? Valeu, Vivi. Muito obrigada, hein, por essa receita. E olha que ótima opção aí para você preparar aí para as crianças, para o lanche da tarde também, né? Quero agradecer